Sejam muito bem-vindos ao Pod da BAC. Aqui você encontra conversas com pessoas muito especiais que trazem muita informação para você. E hoje eu estou aqui com ele, que veio diretamente de Portugal, Dr. Miguel Morgado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Aline. É um prazer enorme estar aqui no seu podcast e parabéns pelo sucesso. E tenho mesmo muito gosto em estar aqui, participar. É muito legal trazer essa troca. Eu quis trazer hoje para vocês um conteúdo diferenciado e vamos falar de um tema que vocês adoram, que é sobre autoestima, bem-estar e saber se cuidar mais. E falando um pouquinho do meu entrevistado de hoje, o Dr. Miguel Morgado, ele é médico especialista em medicina estética, mestre em anti-envelhecimento e medicina estética na Universidade de Madrid e médico certificado pela Academia Americana de Medicina Estética, entre outras grandes, principalmente em Portugal. Então, eu vou começar perguntando: quem é Dr. Miguel Morgado? Olha, eu sou médico de medicina estética, como já disseste, e foco toda a minha atividade clínica não só na parte do rejuvenescimento facial, como incentivar o autocuidado dos meus pacientes, tudo que, no fundo, contribui para que a pessoa tenha um envelhecimento saudável. Isso é importante, né? E falando um pouquinho mais do que o Dr. Miguel gosta. Então, eu tenho várias paixões. Uma delas eu tenho a sorte de trabalhar realmente com a medicina estética e todo esse tema que eu desde criança sempre disse que queria ser médico de medicina estética. Então, essa é uma grande paixão que eu tenho, a par de outras, como viajar, estar com as pessoas de quem gosto, como a minha família. Isso tudo faz parte da minha pessoa. Isso é verdade. E é importante essa questão, né, sobre viajar e entender o que está acontecendo no mundo, principalmente na nossa área, mas também curtir um pouquinho o que faz parte, né? É um balanço, exatamente. Com certeza. E me fala um pouquinho, o que que te motivou a entrar na área de medicina estética, nessa área da medicina mesmo? Como que foi para você esse despertar nessa área médica? Olha, foi simples. Eu desde criança que sempre disse que queria ser médico. Eu venho de uma família em que os meus pais também são médicos. As minhas irmãs acabaram também por seguir o ramo da medicina, então foi assim um percurso muito natural. E em particular na medicina estética, porque desde criança que fazia, lembro-me de desenhar as minhas caricaturas, então sempre tive assim uma atração pela estética. Então foi um caminho muito natural. E seus pais são médicos? Sim, exatamente. Olha só. Eu assistia lá no consultório, às vezes, às consultas, então sempre tive assim um grande fascínio. De modo que foi um percurso que acabou por acontecer de uma forma muito espontânea. Que legal, que legal. E quais foram esses desafios e recompensas que você viu no decorrer desses anos na área médica? Olha, eu acho que trabalhar, e ao mesmo tempo conseguir contribuir para fazer sentir e transformar a outra pessoa, não só por fora, mas também por dentro, é uma grande recompensa. É verdade. Você sentir que está contribuindo para a autoestima da pessoa, do Sim, paciente, no caso. sim, com certeza, com certeza. E conta pra gente aqui que estamos no Brasil, como que é lá fora essa trilha, né, da faculdade, residência, como funciona um pouquinho mais, até para quem está assistindo a gente, tem interesse em fazer uma faculdade fora de medicina, como que é um pouquinho dessa trilha lá fora, na Olha, área o médica? processo é relativamente comum. Portanto, Sim. em Portugal, o curso de medicina são 6 anos, no final dos quais nós temos o chamado internato geral, que é um ano em que o médico passa por todos os estágios hospitalares e depois, no final, acaba por subespecializar-se numa área que queira. Olha só, então é parecido. Sim, de Será que certa a gente pode forma. dizer que é parecido? Depois a Sim. doutora Ale vai entrar aqui, a doutora Alessandra, ela vai falar aqui pra gente se é parecida essa trilha médica, viu? Que eu entendo de comunicação, viu, doutor Miguel? Essa área médica é muito intrigante, né? E como que você vê essa evolução? Mudando um pouquinho de tema, né? Então, a gente falou um pouquinho da sua vida profissional, desses desafios, o que que você sentiu, mas como você enxerga, desde o momento que você começou até agora, como você enxerga essa evolução na medicina estética? Porque muita coisa aconteceu, a gente tem muitos É, exemplos sem e dúvida. histórias, né? Eu acho que nós temos assistido a uma evolução, sobretudo na mentalidade dos pacientes. Há 6 anos atrás, quando eu comecei, ainda há, como é óbvio, mas cada vez há menos um certo conservadorismo, um certo tabu em torno dos tratamentos
que visam enaltecer a beleza própria. Mas eu acho que a sociedade cada vez mais tem desmistificado e as pessoas cada vez se sentem mais seguras em assumir que investem na sua beleza, porque afinal a beleza faz parte do seu bem-estar interior e isso está inevitavelmente relacionado também com a saúde, não é? Porque a saúde não é só a ausência de doença, é saúde mental, social e física, claro. Sim, com certeza. E você vê isso também no público maduro, a gente fala de mulheres 40 a mais, né, que cada vez buscam mais. E olha, mudou demais. Eu trabalho nessa área digital há muito tempo e vejo como as mulheres maduras, elas 40 a mais estão se cuidando cada vez mais, estão rejuvenescendo cada vez mais também. E dá para ver esse movimento, porque antigamente a gente falava de uma mulher de 60 anos, 50 anos, 70 anos, fala, nossa, hoje em dia essa mulher tá poderosérrima, tá nas mídias, é influenciadora digital, ela tá se amando, ela não para, ela está com uma outra postura. Você também sente isso? Sem dúvida, esse autocuidado é muito Sim. importante e o facto de haver cada vez mais abordagens numa idade precoce e preventivamente faz precisamente com que a mulher chegue aos 50, 60 com um ar muito mais saudável do que caso não tivesse feito nada, não é? Como poderia ser há uns anos atrás. Sim, 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 porque era muito nítida a diferença, né? Você pega uma mãe mais velha e hoje você fala, gente, a Hoje em dia mulherada faz tá... todo o sentido começar a partir dos 40 a fazer este tipo de tratamentos e investir no autocuidado, digamos assim. Você recomenda que uma mulher tenha que tomar esses cuidados a partir de qual idade? Olha, eu diria um número sensato seria uma idade a partir dos 30 anos. 30 Ok? Nós anos. temos um processo de decréscimo de colagênio, entre outros fatores, como é óbvio, na pele, e é importante ir repondo não só os níveis de colagênio, como ir fazendo outras intervenções complementares, mas a partir dessa idade acho que faz todo o sentido começar com um plano, sobretudo, preventivo. Com certeza. E é verdade mesmo, doutor, que a gente vai perdendo colágeno com os anos? Infelizmente é verdade. Meu Deus, a gente só perde tudo com os anos. Vai perdendo colagênio e é normal que também algumas estruturas, quer da face, quer do rosto, comecem a descair. Então, a nossa abordagem é sempre no sentido de desacelerar esse tal processo de envelhecimento. Sim. E uma das formas é repor os níveis de colagênio, de elastina na pele. Isso é importante mesmo, né? Exatamente. Com certeza. E, assim, eu tenho visto cada vez mais o doutor vindo para o Brasil, atendendo pacientes aqui. Eu sei que você tem algumas pacientes já estamos vendo essa evolução. O que você vê que existe em Portugal de procedimentos e tratamentos que estão sendo feitos lá em Portugal, mas que você ainda não viu chegar aqui no Brasil? Olha, eu acho que hoje em dia nós vivemos numa aldeia global, não é? Então, cada vez mais as diferenças entre países se diluem. E então na medicina, que hoje em dia a informação está ao acesso de toda a gente e é fácil, não é? Os protocolos que se praticam na Europa ou no Brasil acabam por estar ao acesso de todo o mundo. Mas diria que se calhar na Europa há uma tendência para cada vez mais explorarem as técnicas biorregenerativas, ou seja, no sentido de termos resultados que preservem a naturalidade e é esse equilíbrio que é muito importante e o médico tem o dever de preservar e de explicar ao paciente. Fala um pouquinho mais dessa técnica biorregenerativa, que eu acho que isso é importante as pessoas entenderem, né? Sim, ou seja, esse leque de tratamentos da medicina regenerativa, como por exemplo o PDRN, que está agora muito em voga, os exossomas, portanto, são tudo terapias que visam, no fundo, de uma forma fisiológica, restaurar os tecidos e de uma forma natural repor os níveis de colagênio na pele. E pode ser visto como um complemento, claro, às técnicas mais tradicionais, como os preenchimentos, seja à base de ácido hialurónico, ou outras substâncias preenchidoras. Os bioestimuladores de colagênio também fazem muito sentido. E isso tudo serve para nós conseguirmos ter, no final, um aspecto natural e evitar alguns casos que às vezes se vão vendo, que é o rosto ligeiramente desfigurado, não é? Em que a pessoa parece um pouquinho insuflada. Sim. E é isso que eu acho que tem vindo a evoluir no sentido de se evitar. Essa é a principal tendência, a diferença que você vê que está vindo para o Brasil, que é de Portugal, que são esse tratamento. Cá também se faz, como eu estava a dizer, não é? Mas
talvez a filosofia da abordagem, lá está, preserva sempre um pouquinho mais a naturalidade. Acho que somos um bocadinho mais conservadores, eu arriscaria Sim, sim. dizer. É engraçado ver, né? Porque cada país tem as suas particularidades e a sua Claro, e até porque a personalidade. cultura do Brasil é mais arrojada, digamos É, assim, porque sabemos que desde sempre foi mais virada para a estética, para o autocuidado, e isso é fantástico. E eu acho que agora em Portugal já se começa também a ter esse tipo de preocupações, não é? E na sociedade em geral, o tema das mídias, do Instagram, etc., as sim, pessoas cada vez se preocupam mais com com as a imagens. imagem, portanto, inevitavelmente isso é um caminho. Sim, sim. E falando de Europa, eu sei que também vocês assim, viaja muito para a Espanha e também outras cidades mesmo dentro de Portugal que se atende em alguns lugares. Existe alguma diferença que você sente assim das suas pacientes de cidade para cidade, estado por estado ou país? Olha, é curioso, porque pronto, a maior parte do meu público acaba por ser 40 mais. Então, nas várias cidades que eu vou, desde Porto, Algarve, Coimbra, também vou a Coimbra, Lisboa, eu tenho assim um leque de pacientes que acaba por se enquadrar nesse estereótipo. Mas claro, tem sempre também, por exemplo, muitos pacientes estrangeiros que agora estão vindo morar para Portugal e que já tinham as suas clínicas nos países onde moravam e já estavam habituados a determinada filosofia de abordagem e depois é engraçado fazer essa nova reeducação do paciente e explicar que também há um caminho que pode passar, lá está, pelos tratamentos de medicina regenerativa. Olha, é curioso ver isso, né? E tem algum equilíbrio entre esses tratamentos minimamente invasivos e os procedimentos cirúrgicos? Como você vê? Qual a sua visão sobre isso? Ora, então, os tratamentos minimamente invasivos, ou seja, não cirúrgicos, cada vez têm evoluído no sentido de ter mais eficácia e lá está, estão sempre associados também a um período de recuperação quase imediato em relação a uma Acho que é o cirurgia, principal né? benefício, né, doutor? Então eles têm evoluído também no sentido de nós conseguirmos prolongar a necessidade de fazer uma cirurgia. Não quer dizer, como é óbvio, que haja casos em que é imperativo e casos que realmente têm indicação formal para cirurgia. Mas é interessante ver esse equilíbrio e onde é que começa e termina uma área e outra. É, com certeza. E precisa. Muitas mulheres morrem de medo de entrar na cirurgia, né? Não quer saber de cirurgia. É verdade. Existem boas soluções, né? Sim, ao nível da medicina minimamente invasiva, medicina estética, temos não só a parte dos injetáveis, que é muito explorada, mas também, hoje em dia, a paratologia, a tecnologia tem evoluído muito. Os É. lasers, temos, por exemplo, a radiofrequência microagulhada, lasers como o Endolift, que cada vez têm uma eficácia maior e um período de recuperação também menor, o que é. Aliás, eu vou puxar esse gancho, doutor. Fala um pouquinho mais, que eu sei que é uma novidade da sua clínica, o Endolift. Quais são os benefícios e para quem serve o Endolift? Olha, o Endolift no fundo, é uma técnica de laser que consiste na introdução na pele de uma fibra óptica e na pontinha da qual tem uma luz vermelha que vai provocar um estímulo de colagênio na pele e ao mesmo tempo tem a vantagem de conseguir destruir os depósitos de gordura. Então, em zonas como, por exemplo, a papada, onde temos precisamente essa tal flacidez, muitas vezes associada à gordura localizada, tem excelentes resultados. E ao nível corporal também, portanto, pode ser utilizado em várias regiões, até Hum, na flacidez da pálpebra inferior, enfim. É um tratamento que tem vindo a crescer bastante e com uma eficácia e um padrão de segurança e recuperação rápida. olha, muito legal, um grande diferencial, então, para ajudar essa Sem dúvida, paciente, sem né? dúvida. Homens também podem fazer, né? Claro que sim, podem e É. devem. Aliás, falando dos homens, eu tenho visto muitos homens cada vez se cuidando mais, né? Eu não sei se em Portugal também é assim, mas aqui no Brasil a gente vê esse aumento. Hoje o homem moderno também se cuida, não é? Já Claro, não é este tipo de tratamento já não é uma coisa associada só ao universo feminino como antigamente, não é é? verdade, Acho que hoje o homem que se preze gosta também de investir no claro. seu autocuidado, na sua autoestima, não é? É Sim, muito sim. importante, E você vê isso muito também lá em Portugal. sem dúvida, É, sem aqui no dúvida. Brasil eu também vejo, e é muito bom, o que mostra que a gente tem que se amar, a gente tem que saber se cuidar, o amor próprio, né? É É você se verdade, olhar no espelho e se ficar feliz. E não é só verdade. fazendo um procedimento, mas eu acho que a mente, o corpo, está tudo alinhado.
Isso é Sem dúvida, fundamental, né? sem dúvida. É. E é esse o propósito também que nos move enquanto médicos, é saber que estamos a contribuir para essa felicidade interior da pessoa, que é fundamental para estarmos bem connosco e com o mundo em que nos rodeia. Isso tudo é saúde. Eu sempre falo, né? Não tem nada mais importante do que você se amar. Você entender quem você é, com a sua. Tem que manter sua autenticidade, eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, tem muitas pessoas que querem o rosto da outra, querem copiar. Olha, doutor, o que eu vejo, porque a minha área do Instagram, né, que eu como mentora há tantos anos, o que tem gente para mim que fala, ai, Aline, mas eu preciso gravar com muito filtro. E aí você vai chegar na vida real, a pessoa não é daquele jeito. E essa pessoa vai para a médica dela, vai para dermato, vai para o cirurgião plástico dela e fala: eu quero este rosto, dou meu filtro. Só que isso é irreal. A gente tem que amar também um pouco da gente e as nossas pequenas imperfeições também, Sem né? dúvida. E esse também é o dever e o papel do médico. O limite, né? Fazer Quais são os perceber que tem que limites? haver um limite, não é? Aqui um bom senso, porque senão acaba por ser, a pessoa quer mais e mais e mais e acaba por esquecer de como era. E então preservar essa autenticidade e valorizar a individualidade de cada rosto é muito importante. Nossa, muito importante, porque senão sabe a sensação que me dá? Que fica todas as mulheres com o mesmo tipo de rosto. E aí você olha, tá todo mundo padronizado com aquele rosto, com aquela cara. Gente, não. Você tem que acentuar a beleza com os tratamentos Mas para você se sentir segura, porém sem perder a sua essência de sem quem você dúvida. é. E felizmente as pessoas, acho que hoje em dia já começam cada vez mais a ter essa noção. Então está agora normalizando um pouco, eu diria. E olha, eu vou falar para você que está aí do outro lado da câmera, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Aí você vai e procura o doutor Miguel Morgado, a doutora Alessandra Martinelli. Gente, em janeiro de 2025, os filtros, sim, os filtros do Instagram serão banidos. Acabou. Quem usou, usou. Quem não usou, não usarás. Na verdade, só os filtros do Instagram que vão permanecer, mas aqueles filtros todo que a mulher até muda. Um dia desses doutor, eu peguei, eu fui num evento com uma menina que me pediu carona. Ela entrou no meu carro, eu levei 5 minutos para reconhecer que ela era a mesma pessoa. Incrível. Que ela era uma deusa. Aí, quando a menina chegou no meu carro, eu falei, gente, mas é a mesma mulher? Tava irreconhecível, porque ela usava tanto filtro, que daí na vida real eu não reconheci. Então, é aquela coisa, a busca pela perfeição ao extremo não existe. O que nós estamos falando aqui é você, como mulher ou homem, se sentir mais seguro, fazer sim e deve fazer e se amar, fazer seus procedimentos, mas sempre cuidando do exagero, que nem o doutor falou. Os limites existem. E vale o bom médico, a boa médica colocar. Não, você não precisa mais disso, você está bem. E isso é muito importante. O médico saber colocar um travão, um stop. Porque às tantas o paciente pode começar a ter uma visão deturpada da sua imagem. Então, cabe ao médico ter essa competência. Essa sensibilidade e entender os limites que precisam ser estabelecidos, né? Eu acho que isso é o mais importante, muito importante mesmo. E olha, o que você diria para essas mulheres, então, que têm essas expectativas irreais, né, do resultado? Porque também a gente está falando aqui de uma imagem que a pessoa quer e é irreal, e também existem as expectativas de um tratamento, ela achar que é uma coisa imediata. Claro. Como que você lida com isso? É muito importante, nesta área, gerir bem a expectativa do doente. Então, perceber quais é que são os objetivos e, em função disso, nós fazemos um diagnóstico, um protocolo de tratamentos e explicar à pessoa, ser sinceros e responsáveis e assumir esse compromisso, mas sem criar expectativas irreais. Acho que é muito importante. Porque as pacientes acreditam, né? Às vezes as pacientes pensam que se calhar uma intervenção deste tipo irá solucionar grande parte dos seus problemas. E às vezes tem que vir do seu próprio cuidado interior. E nós assistimos, a doutora Alessandra, sem dúvida também que sim, pessoas que vão tentar ir buscar a solução para os seus problemas nos
nos tratamentos de medicina estética e é muito curioso perceber que essas pessoas, passado se calhar 1 ano ou 2, voltam à consulta e já fizeram um trabalho pessoal de cuidado, no sentido de perceber que não era por aí o caminho. Isso faz muita diferença, né? E aí ela acaba que fica frustrada, porque ela tem tanta expectativa e vê coisas que, de repente, é um a longo prazo, né? Um tratamento também, os cuidados. E não é só na área estética, eu acho, que não é só o médico ou a médica fazer. Não, tá bom, mas como essa mulher tá vivendo no dia a dia dela, ela tá se cuidando? Ela tá cuidando da saúde dela? Ou ela vai comer tudo de novo e não vai ter o resultado? Ela tá bebendo muita água? Ela tá dormindo bem? Ela tá consumindo muito álcool? E São esses aspectos são detalhes. falados em consulta também. Portanto, esse autocuidado é uma forma de amor próprio. Tudo isso que às vezes nós banalizamos é muito importante. A dieta, o aporte hídrico, o exercício físico, o autocuidado, o próprio skincare, isso tudo é muito importante. Aliás, skincare, tem muitas mulheres que eu conheço, doutor, que não começaram ainda. Já era para ter começado. Qual é a sua recomendação falando É deste muito tema? importante. Eu costumo recomendar começar assim por uma rotina bem simples. Um sérum, um creme de dia, creme de noite e eventualmente um creme de olheira. Para começar, já é muito bom se todas conseguissem e todos E fazer não isso. se esquecer, mulherada, do filtro solar, viu? Exatamente. Esse eu já nem falei, porque é Não, porque obrigatório. olha, esse eu tô falando para mim mesma, tá, doutora? Não faço. A Ai, doutora ai, Alessandra tá Aline. até lá olhando aqui para mim, ó, nem vou olhar para ela, viu, gente? Mas sabe o que acontece? Eu esqueço. Eu não passo filtro solar. Mas é muito importante. Eu sei. Eu sei porque daí começa a dar. Eu tô até com um melasmazinho aqui que nunca existiu, apareceu agora. O fotoenvelhecimento É. está aí. E ainda mais um país como o Brasil, né? Que tá Exatamente. sempre sol, então passe filtro solar, hein? Olha, fica aí a dica, passe o filtro solar. E com as tecnologias e os avanços que a gente anda, né, na medicina estética como um todo, como que você vê, como que vai ficar nos próximos 5, 10 anos? Como você enxerga esses avanços? Olha, eu acho que é um pouquinho pelo que já falámos, ou seja, sem dúvida, naturalização dos resultados, manter a autenticidade. Acho que estamos a evoluir no sentido de explorar mais soluções terapêuticas recorrendo à tecnologia, lasers, por exemplo. E sem dúvida que a inteligência artificial também está sendo tem vindo a ser desenvolvida no sentido também de ser um bom complemento na abordagem ao paciente. Então, neste momento, já temos ferramentas de diagnóstico do tipo de pele e que acabam por também conseguir fazer, por exemplo, uma simulação 3D de um pós-resultado. Que legal. Então, a inteligência artificial acaba também por ser um tema nesta Dentro da área. medicina, olha que curioso. E, na verdade, a inteligência artificial está entrando em todas as áreas. De uma forma Ela é muito rápida, vital, muito rápida. E sem tem gente dúvida. que fala, ai, mas vai acabar? Não. É uma É tendência o começo. mundial, é o começo de muitos processos que vão vir. Claro que sempre uma inteligência artificial, assim como o Dr. Google, que eu brinco, né? Que todo mundo escreve tudo que acha que tem doença, coloca ali. Isso é importante, mas não vai tirar sempre a prioridade de você passar com o seu médico, de você ter Lógico. uma consulta, de você ter o tete a tete ali com o seu médico, né? Nunca vai substituir, naturalmente, a sensibilidade médica, a sensibilidade humana, que é fundamental no Primordial, exercício da com medicina, certeza, claro. com certeza. E como que você vê essa questão da mulher madura, né? Os erros mais comuns que ela comete em busca de um tratamento estético, né? Então ela tá pilhada, quer fazer tudo. Como você vê, você identifica esses erros que elas cometem? Olha, eu acho que é importante. É a minha política, eu costumo recomendar reeducar a pessoa no sentido de promover esse autocuidado que já falámos e depois ir fazendo gradualmente vários tratamentos. Portanto, acho que é importante até para termos uma noção mais exata do resultado que podemos esperar, fazer uma abordagem gradual, não querer logo fazer tudo. Acho que por vezes pode-se cair nesse erro e é fundamental ir com calma.
Então, vamos dizer que elas são um pouco ansiosas, talvez, quer fazer tudo de uma É, vez, tem que ir por etapas, né? sem dúvida, eu acho que é mais sensato, mais saudável. Que nem a gente falou, porque isso gera expectativas que muitas Também vezes por não isso, vão acontecer também e por isso, acaba que ficam frustradas porque quer fazer tudo, tem essa expectativa e tem que ter calma. exatamente. E eu acho que um bom profissional também faz toda a diferença, né, doutor? Eu acho que o médico tem sempre essa função também. É, isso é importante. Agora, fala um pouquinho das pacientes do Brasil. Vamos falar um pouquinho de Brasil? Vamos. Fala um pouquinho como você vê essa leitura, do Brasil aqui, das Eu gosto muito de pacientes. atender as pacientes brasileiras, têm sempre uma energia, uma alegria que é contagiante. E, e como lá está aquilo que já tínhamos falado, é uma cultura, uma sociedade que já está muito enraizada nessa cultura da estética, é mais fácil aderirem a este tipo de tratamentos. Então, é um público que eu gosto muito, tanto cá no Brasil como em Portugal, tenho bastante e temos tido assim uma boa relação. Ah, isso é importante, né? E lembrando que o Dr. Miguel Morgado também está aqui no Brasil, embora a sua base principal é em Portugal, mas aos poucos, com certeza, cada vez mais consultas aqui. Então, depois já tem que entrar em contato com ele ali. Quem tem dúvidas, vale a pena. E eu queria fazer uma pergunta para você. Ontem, falando até disso mesmo, estivemos no consultório e você trouxe um tratamento muito interessante de Portugal, que os pacientes ficaram realmente encantados. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse coquetel regenerativo, desse procedimento, esse tratamento, o protocolo e os benefícios dele e o que isso gera para o paciente. Então, esse tal coquetel regenerativo, que foi assim que eu lhe chamei, uma forma de passar melhor a ideia, no fundo recorre às últimas técnicas de medicina biorregenerativa, nomeadamente o uso de PDRN, o uso de exossomas, de bioestimuladores de colagênio. Lá está, para nós termos uma abordagem de rejuvenescimento da pele de dentro para fora. E óbvio que há sempre o complemento dos preenchimentos, etc. Mas com este tipo de abordagem nós conseguimos um rejuvenescimento mais natural e de uma forma mais sustentada a longo prazo. Ah, tá. E ele é bom mesmo para desacelerar o envelhecimento? É, sem dúvida, porque ao nível da reparação de tecidos, este tipo de abordagem é muito eficaz. Os exossomas, por exemplo, são como mensageiros, são sinalizadores celulares que vão, no fundo, acelerar esse processo de reparação dos tecidos, que é fundamental, para rejuvenescer a pele, entre outras indicações também Sim. com a qual se podem utilizar. Que eles podem utilizar. E é importante dizer que esses tratamentos são todos certificados, são de extrema confiança e qualidade, né? Segurança para Sem paciente. dúvida. Há várias organizações, desde a Sim, CE, a FDA, aqui em Visa, no Brasil. Então, sim, nós, como é óbvio, temos claro. os protocolos Porque isso é importante, que né? A gente garantem vê sempre a toda a qualidade. segurança e o padrão. Isso é importante comentar, porque a gente vê muitos erros grotescos de profissionais que não são qualificados. Aqui no Brasil, doutor, tem muitos casos. Infelizmente, a gente vê na mídia, né? Casos de como é importante, né? Você achar um bom profissional que trabalhe com ótimos produtos, É muito importante. faz muita Não diferença. banalizar essa área, porque as complicações acontecem. É, Então, eu acho que é dever da pessoa, do paciente que procura este tipo de tratamentos, é o seu dever também procurar um profissional de referência na área. sim, certificados, né? Exatamente, porque infelizmente nós, todos os médicos, e isso não escolhe países, recebem muitas complicações e muitas delas, lá está, são fruto dessa banalização e desse tipo de pessoas que, no fundo fazem intrusismo, não é? Sim. Porque fazem procedimentos que não lhe competem e com os quais não deveriam, Não deveriam. não estão formados, nem deveriam fazer, não é? Isso é verdade, faz muita diferença. Aliás, ontem é até interessante comentar que um dos pacientes fez o protocolo no pescoço. É uma área que a gente também fala pouco, É né? verdade, o pescoço Fala muitas um vezes é pouquinho esquecido. disso. O pescoço e as mãos também é o nosso segundo rosto, quase. E então, no fundo, para estar tudo em concordância, é importante também não só a pessoa ter o cuidado de rejuvenescer, investir
nesses tratamentos no rosto, mas também áreas como o pescoço, é muito importante. Sim. E quanto tempo que a pessoa já sente os resultados? Olha, quase de uma forma imediata. Os resultados são muito rapidamente visíveis e óbvio que é um tipo de abordagem e tratamento que requer uma manutenção. Então, eu recomendo fazer 2 a 3 vezes por ano, obviamente, dependendo Sim, do uma tipo manutenção. de pessoa e das necessidades específicas. Entendi. E falando um pouquinho da sua clínica lá em Portugal, É, queria que você falasse um pouquinho que tipo de tratamentos que você oferece, quais. Já estou sabendo que está de mudança para o maior. Estou contente, acabámos de abrir uma clínica muito bonita, que eu vos convido também a virem visitar, em Nossa, Lisboa, na quem. Avenida da Liberdade. E temos toda a parte médica, como também a parte da aparatologia corporal, desde radiofrequência, ondas acústicas, os lasers. Então, toda essa tendência também para onde a medicina estética está a evoluir, é muito importante estar Sim. presente assim numa clínica e ter como solução de tratamento para oferecer. Que mais que as suas pacientes falam? Doutor Miguel, socorro! Qual que é o número um que você vê de procedimento? Olha, eu acho que é tudo um pouco, mas se tivesse assim que eleger um, sem dúvida o tratamento a laser para minimizar algumas rugas, alguma flacidez, algumas manchas. Então, é no fundo um tratamento que acaba por dar um resultado quase de imediato ao paciente, muito favorável. Muito legal. E doutor, que forma que você acredita que a medicina estética ajuda a mulher madura a envelhecer com qualidade? Sem dúvida que ajuda, porque no fundo estamos a investir na própria saúde da mulher madura. Então é possível, tem que se explicar que é possível. O envelhecimento não tem que ser uma dor, pelo contrário, a pessoa tem que encarar como algo com o qual se pode aprender a ter autoestima. Hum. E é possível ter um envelhecimento saudável. É isso que eu tento explicar na minha abordagem em consulta. Saudável, com qualidade de vida e ela se sentindo melhor do que nunca. Exatamente. Que nem um bom vinho, doutor, que quanto mais passa o tempo, melhor fica. Olha aí, ó. Exatamente. Tem muita Uma boa mulher, não é comparação. verdade? É, e quando a mulher se sente bem por dentro, tudo isso acaba por ser É transparecer para fora de verdade. uma forma natural. De uma forma natural, né? Agora eu quero chamar aqui a outra convidada, gente, porque nós vamos ter uma roda Brasil-Portugal aqui. A doutora Alessandra Martinelli, até vou arrumar aqui a cadeira para ela. Tudo bem? Olá, Prazer estar aqui, doutora, com Bem-vinda, você. Alessandra. Olha, uma honra estar nesse podcast que eu adoro, com esses dois profissionais que eu admiro muito. Uma honra participar desse bate-papo, adorei. É uma delícia estar aqui com você. E explicando um pouquinho mais da doutora Alessandra Martinelli, ela é cirurgiã plástica, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também ela atua em São Paulo e no Rio Grande do Sul, especialista em contorno corporal e lipedema. Doutora, obrigada, querida, por estar aqui Eu com a que gente. agradeço, é realmente uma honra. E olha, eu tenho umas perguntas para vocês. Hoje eu estou rodeada de médicos, né? Não é sempre, então eu tenho várias dúvidas aqui e eu queria que vocês dois também trocassem, porque eu acho muito rico trazer essa percepção do que acontece em Portugal, o que acontece aqui no Brasil. E eu queria começar te perguntando o que é, como você é especialista em lipedema, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. Claro, vamos lá. O que é lipedema? E como tratar esse lipedema, doutora? Então, o lipedema, ele acabou virando, na verdade, um assunto... Ele é uma doença, assim, antiquíssima, né? A gente já tem conhecimento dela há muitos anos. Mas se deu mais atenção para ela, principalmente nesses últimos 2 anos. E eu acho que é uma doença que está em ascensão. Principalmente porque hoje em dia se sabe que a gente tem diversas alternativas para a gente tratar o lipedema. Então, o lipedema, ele é uma doença da gordura. O que significa? Significa que as células de gordura do paciente, elas não são células normais, como, por exemplo, pessoas que não têm um lipedema, ou de obesidade, que são células que são mais inchadas, mas elas não têm nenhum problema. As células do lipedema, elas têm inflamação. E como elas têm essa inflamação, elas doem. Então, por isso, esse é o principal sintoma do lipedema, é a dor.
né? As pacientes que têm lipedema, elas são pacientes que elas, além de terem toda a questão estética, que muitas vezes acaba sendo o principal não, mas que acaba sendo um grande fator para as mulheres se incomodarem, ela tem a questão da dor. Então, o lipedema, ele é um problema funcional muito grande. E ele não tem cura, né? O grande problema do lipedema é esse, a gente não tem cura, mas a boa notícia é que a gente tem controle. A gente tem controle da doença que a paciente já tem e a gente tem controle da progressão da doença. Então, isso é muito importante, a gente conscientizar as mulheres, porque, olha esse dado, 29% das mulheres podem ter lipedema. Nossa. Então, é muito alto o índice de pessoas que podem ter o lipedema. Ele é uma doença quase que exclusiva das mulheres. E ele fica mais acumulado na região dos glúteos e coxas, certo? Então, o lipedema, ele é uma doença, assim, começa atingindo principalmente os membros inferiores, na maioria das vezes ele vai começar nessa região ali de culote, coxas, e ele geralmente ele vai descendo, ele vai pegando o joelho, vai pegando panturrilha, até chegar lá no tornozelo, e geralmente depois, com evolução, ele pode pegar os braços também. Então, ele isso caracteriza muito ele, né? Ele é uma doença bem de membros inferiores, por isso que o biotipo do lipedema, ele é muito característico. E dá para identificar de longe se a pessoa tem. Então, as pacientes, às vezes, elas têm muito essa dúvida, né? Será que eu tenho lipedema? Então, sempre explico no consultório, assim, a gente não tem um exame que você olha e diga assim, ó, você tem lipedema? Não, você não tem lipedema. Não, a gente usa um conjunto a gente chama sinais e sintomas, então, de coisas que as pacientes trazem pra gente, de, olha, eu sinto isso, né? E quando a gente olha a paciente, a gente procura alguns sinais no corpo dela que falam a favor de ter lipedema. Então, a gente não tem como dizer, não existe um exame para isso, mas costuma ser bem característica. Assim, a paciente, ela vem com um quadro, assim, muito clássico. Ela diz, olha, eu tenho muita dor nas pernas, né? E às vezes essa dor não é dor, né, Miguel? Você também deve ver isso. Né? É peso, é dor, é formigamento, é perna gelada, perna formigando, manchinhas roxas, então aquela pessoa assim, nossa, eu acordo roxinha, eu nem sei por que eu me bati, eu nem me bati, eu tô sempre roxa. Então, isso também, né, a fragilidade vascular que as pacientes com lipedema têm. Essas pacientes que geralmente têm lipedema, elas são hipermóveis. Então, aquelas pacientes assim, nossa, eu tenho uma mobilidade muito grande de braço, de perna, de tudo. Aquela pele que parece a pele nodulada. Então, a paciente, ela começa a ver que a perna dela, ou a área que está envolvida, é diferente do resto do corpo. E, principalmente, o biotipo, né? O Miguel também trata bastante isso. Então, é aquela paciente... Sem dúvida. Nós lá na clínica até estamos desenvolvendo um centro de tratamento de lipedema, porque realmente virou quase um tema da moda, embora já seja, como dissemos, uma patologia muito antiga, e que é curioso porque integra várias áreas da medicina, desde a endocrinologia para controle hormonal, até à cirurgia vascular, não é? Para controle vascular das varizes, que muitas vezes surgem. A cirurgia, nos casos mais extremos, que é inevitável, e a medicina estética também, não é? No tratamento da gordura localizada, da celulite. Portanto, acaba por ser uma abordagem multifacetada. E, aliás, falando em celulite, nossa, esse assunto aqui é quase que unânime para as mulheres. Tem jeito? Ah, claro que tem. Tem solução, doutora? Com certeza. Tem solução, doutora? Controlamos. Eu acho que isso é outra coisa, assim, a gente, por muito tempo, eu acho que a celulite, ela é um mal que ela atinge grande parte das mulheres, né? E aqui no Brasil, principalmente, como a gente tem muita cultura e calor na maior parte dos lugares durante muito tempo, eu acho que o bumbum não está legal, é uma coisa que constrange muito as mulheres, e não só o glúteo, a coxa também. Quantas mulheres eu recebo todos os dias e que falam assim, olha, eu quero usar short nesse verão. Eu tô aqui porque eu quero botar um short, porque eu quero botar um vestido mais curto. Projeto verão, doutora. Exato. Então, a gente sabe que hoje em dia, a gente tem técnicas que a gente associa o uso de bioestimuladores, que até o Dr. Miguel estava falando antes. Então, assim como a gente usa na face, a gente usa no corpo, para a gente trazer firmeza, né, para essas pacientes. A gente usa técnicas que a gente faz subcisão, então a gente solta esses septos, muito mais do que simplesmente soltar a celulite. Às vezes a pessoa chega pra gente e fala assim, eu nasci com o meu bumbum preso.
O meu bumbum, desde que eu sou criança, ele tem uma dobra no meio. Isso não é uma celulite, isso é um septo preso. E a gente tem que reorganizar esse septo. Então, o tratamento de celulite é a celulite em si, mas ela é também a gente organizar todos esses septos que às vezes estão presos e a gente associar o bioestímulo para não ter flacidez junto. Então, aí a gente tem um bumbum firme e lisinho. E a gente pode também... Tá vindo muito para isso a medicina regenerativa, principalmente com a radiofrequência microagulhada, para aquela pele craquelada que tem no pescoço, que tem no rosto. A gente tem também, principalmente coxa posterior, bananinha, que são regiões assim difíceis de tratar. Eu gosto muito da radiofrequência microagulhada associada com os exossomas, que a gente consegue realmente assim trazer a medicina regenerativa. Então acho que a gente teve assim um boom no tratamento corporal também, assim como no facial nos últimos anos, de a gente conseguir realmente entregar para a mulher, independente da idade dela, solução para coisas que a gente considerou insolúveis durante muito tempo. E eu acho que isso traz muita satisfação para ambos, tanto para o médico quanto para o paciente. Como que você vê, e eu queria que depois o doutor também falasse a visão dele de Portugal, como você vê esse avanço, que nem a gente já comentou, mas como você vê aqui no Brasil esse avanço na área da medicina, no seu caso como cirurgia plástica, qual é a tendência, quais são as novidades que você vê, esse avanço que você vê, doutora? Então, eu acho que eu concordo com o que o Dr. Miguel falou sobre a parte facial, que a gente tinha muito mais essa tendência a preencher há 6 anos atrás, que foi quando eu comecei na cirurgia plástica, a tendência a preencher bastante, a ter muito mais esse trabalho de, digamos assim, maquiar do que a gente realmente tratar e antever o envelhecimento. E eu acho que hoje em dia a medicina regenerativa, ela é o que veio para ficar. Em qualquer parte, assim, do corpo. E o que eu vejo na cirurgia plástica, a cirurgia plástica de 6 anos para cá, ela também evoluiu muito. Até 6 anos atrás, mais ou menos 3 anos atrás, na verdade, a gente não tinha os aparelhos de retração, por exemplo. Então, assim, a gente fazia, o paciente vinha, eu tenho uma flacidez, vamos supor, tratava com o Dr. Miguel, né, fazia bioestimulação, fazia tudo, olha, e ele olhava e dizia, olha, não tem como, é pele demais, a gente não tem como tratar aqui no consultório, e a paciente vinha pra gente, a gente dizia, olha, só tem corte, não tem outra coisa para fazer. E hoje em dia, a gente sabe que a gente tem muitas tecnologias que a gente utiliza, são as tecnologias de radiofrequência cirúrgica, de jato de plasma, e a gente consegue realmente colar a pele da paciente de volta, assim. Claro, tem pacientes que vão precisar de cirurgia tradicional, mas a gente conseguiu otimizar isso muito. Então, eu acho que a cirurgia plástica toda, ela também caminha nesse lado de medicina regenerativa, de estímulo de colágeno, principalmente de tecnologia, né? Seja ele o laser, a radiofrequência, o jato de plasma. Eu acho que cada vez mais a gente vai evoluindo nessa linha da tecnologia vindo para nos auxiliar nos resultados. Toda essa sinergia e no fundo, esse protocolo de tratamento que se oferece, que consegue conjugar várias técnicas e várias abordagens, que consegue cada vez mais ter um resultado mais eficaz. E no caso, a radiofrequência microagulhada, sem dúvida que é um grande aliado e com resultados excelentes. Eu amo radiofrequência microagulhada. Sem dúvida, lá também fazemos muito. Engasguei aqui. E era o que eu estava a falar, ou seja, hoje em dia dilui-se um pouquinho a distância, não é? Porque nós estamos sempre, os médicos, em constante formação nos congressos mundiais, então os protocolos quase que são... muito parecidos, muito né? Parecidos. E eu acho que isso é muito bom, assim, eu pelo menos percebia, vocês, por exemplo, tinham alguns produtos que a gente não tinha aqui, mais, assim, antes da gente, o PDRN, o Profile, eram produtos... O NCTF, vocês tiveram muito antes da gente aqui no Brasil. Sim. E eu acho que hoje em dia, esses lançamentos estão mais mundiais, então isso tem sido muito bom, assim, de a gente poder chegar num congresso mundial e ver que o Brasil, o Portugal, a gente está muito alinhado, assim, no que está se fazendo aqui, o que está se fazendo lá, e a gente consegue reproduzir isso é muito bom, você poder reproduzir em diversos lugares os mesmos resultados, claro, considerando as características das pessoas do local, né, que você tá, do paciente. Pode perguntar, Miguel, alguma coisa? Eu engasguei, gente. Olha que eu tô bem assessorada, que eu tô com médicos aqui, mas sabe o que eu queria fazer? Algumas perguntas que as pessoas fazem, né? E eu queria a opinião de vocês dois sobre, eu queria que vocês debatessem a respeito. Então, olha, não repara a minha voz que eu engasguei aqui com a água, gente, já vou voltar aqui. Qual é a melhor opção para tratar a flacidez no rosto
E no corpo? Começa com o Dr. Miguel, depois vai para a doutora Alessandra. Olha, um tema complexo para uma resposta tão exata. Dá para ficar o dia todo aqui falando disso. Exatamente. Depende, como é óbvio, do grau de flacidez, da idade do paciente, da pele, portanto, requer sempre, como é óbvio, uma avaliação personalizada. Mas, falando assim, de uma forma mais generalista, eu diria que uma das abordagens para a flacidez, sem dúvida, continua a ser os bioestimuladores de colagênio e também em complemento com a paratologia, nomeadamente lasers. Sim. Eu concordo. Eu acrescento a radiofrequência microagulhada. Eu gosto muito dela para, principalmente, flacidez leve. Eu acho que ela funciona super bem. E aí, vou deixar o que ele falou, que é a área dele, vou falar das moderadas graves. Eu acho que para flacidez moderada, o que a gente tem de melhor hoje em dia são essas radiofrequências cirúrgicas, né? Como os que a gente usa, Body Tight, como o Renuvion, que a gente acaba usando os jatos de plasma. Eu acho que para quem já... Eu sempre explico para as pacientes assim, tem que avaliar cada flacidez. Toda flacidez tem solução, a gente só precisa graduar ela. Exato, e eu acho que a gente tem solução para todas elas e boas soluções hoje em dia. Né? Eu acho que é dizer assim, essa flacidez é leve, o tratamento é aqui, moderada, grave, e aí a gente poder, conforme cada paciente, indicar o melhor. Mas eu vou puxar esse lado pro meu lado, que é a cirúrgica. Olha, agora eu tenho um assunto polêmica. Queremos. Que eu quero ouvir a opinião dos dois doutores. A Fernanda perguntou por que vemos tantos dentistas e clínicas dentárias fazendo procedimentos estéticos. É inevitável. Assistimos a isso em todo o lugar do mundo. Não querendo aqui entrar em intrigas, mas eu acho que é importante a pessoa estar na mão do paciente. Deve escolher um profissional de referência para a sua segurança. Sim, isso é importante. E é isso. Doutora? Eu concordo, assim, eu acho que a gente vive uma era em todos os lugares do mundo, né, em que os diferentes conselhos buscam autorizações na estética e muitos deles, como por exemplo o odonto, já conseguiram para algumas áreas deles, outras ainda são um pouco mais nebulosas e, enfim, eu acho que não cabe a gente entrar nisso, mas o que eu costumo dizer para os pacientes é o que eu faço. Eu acho que você tem que botar o seu rosto, botar o seu corpo num paciente que o dia que você tiver uma complicação, esse médico saiba resolver essa complicação, ou esse profissional saiba resolver a complicação se o seu procedimento der algum problema. Exato. Eu acho que esse é um critério maravilhoso para você poder escolher quem é apto ou não a fazer um procedimento. E a gente vê aqui no Brasil, né, doutora, muitos casos desastrosos que depois saem na mídia e aí a pessoa fez um procedimento com um profissional que não era certificado. E depois dão má fama a certos procedimentos, não é? E aí a pessoa tem medo de fazer porque acha que vai ficar ou com aquele rosto, ou que deu errado e eu não vou fazer porque a outra morreu, a outra aconteceu isso. Então, recentemente houve um caso polémico cá no Brasil que até proibiram o peeling de fenol por causa de um caso que correu menos bem. Isso mesmo. Pegou mal. Pegou muito mal. Exatamente. Eu acho que, infelizmente, os bons pagam pelos maus nesses casos, né? Certeza. E é o que eu sempre falo, assim, eu acho que a internet, isso é sua área, né? Ela é um oceano. E você vai ter todo tipo de informação ali dentro. E o algoritmo vai mandando para você o que você vai consumindo. Exato. Então, se você vai começar a consumir daqui a pouco algum conteúdo, vai puxando o outro. E quando você vê, você não tá vendo os melhores. Mas, assim, procura informação. Procura com quem já fez, quem já foi, né? Verifica a certificação do seu profissional. Eu sempre digo, assim, tem muita gente boa trabalhando. E eu falo assim, tudo que é bom tem o seu custo, tem o seu valor. Então, assim, pesquisa antes de fazer, né? Eu sempre falo assim, tem todo procedimento, toda cirurgia, qualquer coisa que seja, qualquer procedimento, ele pode ter sua intercorrência, né? O seu problema. Claro. Mas assim, você tem que estar abraçado no profissional que se der qualquer coisa, ela vai dizer assim, eu tô abraçada com você, a gente vai até o fim para resolver isso. E é como a Alessandra falou, nós hoje em dia temos cada vez mais informação e estamos constantemente a ser bombardeados com todos os temas. Então, no Instagram é um exemplo disso. E há que filtrar. Não, muito. E até vou trazer um case que aconteceu comigo. Eu estava com uma questão, um probleminha de endometriose, e eu fiquei vendo o conteúdo de um médico super famoso, com milhões de seguidores. E eu falei, nossa, ele entende bem do assunto, né? Gostei, vou nele. Marquei a consulta,
Passei em 5 salas, que eu falo, gente, eu só queria passar com o médico. Eu não queria sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. Demorou meia hora para chegar na consulta. Cheguei na consulta, finalmente. O doutor ficou 15 minutos comigo, não me examinou e ainda me vendeu o chip da beleza, o que eu não comprei. Ou seja, ele tinha uma força muito grande no online, mas o offline não acompanhava a atração dele do digital. E é muito mais fácil você ter um bom médico do offline e trazer isso para o digital do que ao contrário. Porque aí sim você tem... É que eu sei que para médicos realmente é desafiador, né? Tem que ter estratégia, tem que ter direcionamento. Realmente, eu sinto muita dor dos meus clientes. Puxa, Aline, eu sou muito forte no offline, mas eu não consigo trazer isso para o meu digital. Eu não consigo trazer autoridade para o digital. Uhum. Mas como as pessoas consomem muitos conteúdos que muitas vezes acabam, que nem aconteceu comigo. Eu fui numa consulta, não estou falando que era bom ou mal profissional, não é esse o caso, mas não me atendeu para o que eu estava buscando. Não me atendeu. Tanto é que eu fiz a minha cirurgia com outro médico, referência maravilhoso. Aliás, Dr. Maurício Abrão, beijo para você, e que me tirou todos os problemas. E o que eu quero dizer, quando você tem uma postura no digital, que hoje em dia a gente consome, e essas pacientes também, é muito delicado. A gente tem que saber o que está falando, o que está postando, qual a presença digital que esse médico, essa médica tem, né? Nós temos uma grande responsabilidade enquanto médicos. Eu ia médicos falar essa frase. na informação que passamos, porque devido ao nosso papel enquanto médicos, há uma tendência das pessoas nos ouvirem quase 2 vezes, não é? Sim. E então é uma grande responsabilidade e acho que é fundamental nós termos esse cuidado redobrado, sem dúvida. Aliás, as mídias sociais do Dr. Miguel, aí a gente está dando um trato juntos, né, Dr. Miguel? Verdade, fazendo uma mentoria. Temos vindo a fazer uma construção que eu estou muito orgulhoso. Então, ótimo. Estamos, Parabéns. Porque justamente essa importância que a gente precisa passar. O que tem no offline, trazer autoridade para o digital e tomar muito cuidado com a informação. E também, doutora, uma coisa que eu vejo, que acontece muito comigo, eu dou muita dica no meu Instagram de imagem, eu dou muita dica de você poder se desafiar, sair da zona de conforto, postar, aparecer. E sabe o que elas falam para mim? Aline, você está falando isso porque você é magra. Você está falando isso porque você não tem ruga. Quando eu emagrecer, quando eu não tiver gordinha, quando eu não tiver cheinha, quando eu tiver sem as rugas, eu posto. Como você vê isso para a mulher hoje em dia, essa questão da imagem do digital? Porque esse é um ponto sensível, né? Eu acho que se sim. comparar. Eu acho que sim. Eu acho que é impossível, né? A gente, com toda a exposição que existe hoje em dia, as pessoas não se sentirem em algum momento da sua vida, da sua trajetória, inseguras. E eu percebo muito, meu público também, são as mulheres, principalmente 40 a mais, assim, e a mulher, assim, existe ali um período da vida da mulher, que é o período principalmente perimenopausa e pós-menopausa, que acaba sendo um período em que existe uma grande mudança na mulher. E vai trazer algumas mudanças corporais, hormonais, e se a mulher não buscar uma ajuda para isso, para envelhecer bem, ela vai sofrer muito nesse momento. E eu vejo assim, que não só as mulheres 40 mais, mas todas as mulheres. O que eu costumo dizer para as minhas pacientes? Gente, parem de olhar a grama do vizinho o tempo inteiro, entendeu? Olha para você. O vizinho é mais verde que a minha. Exato, é assim. Eu sempre falo, a gente tem que tentar buscar. Parece uma frase clichê, mas não é, tá? Busque a sua melhor versão. Como você pode ser mais bonita? Como você pode se sentir melhor? Como você pode estar bem consigo mesmo hoje? E eu acho, assim, eu sou uma pessoa que acredita muito nisso. Eu acho que se a gente se olha e se sente bem com a gente mesmo, a gente transparece isso para os outros. Porque muitas vezes você vê pessoas que são muito bonitas, mas parece que elas são tão inseguras, às vezes, com isso, que acaba, sabe, diminuindo até o brilho da pessoa. Então, eu acho que hoje em dia
existe sim ainda, acho que um apelo muito grande, embora acho que exista, assim, grandes marcas. Até a gente viu agora o desfile da Victoria's Secret, por exemplo, que foi bem mais inclusivo do que era, enfim, nos tempos de antes. E eu acho assim, eu acho que hoje em dia, teve muita gente criticando, sim, não. E eu falei assim, gente, eu acho que a paciente que tem lipedema, ela tem que olhar e ver que um corpo que é mais fininho em cima e tem um quadril maior, mesmo que a gente faça cirurgia, mesmo que a gente reduza, ele vai continuar tendo essa proporção, ele também é um corpo que pode ser legal, que pode ser bonito, a pessoa tem que se sentir bem com isso. Eu acho que hoje em dia, assim, eu acho inadmissível a gente chegar num ponto em que a pessoa deixe de sair de casa, ou deixe de aparecer na internet, ou deixe de fazer sucesso. Sem dúvida, uma por mensagem causa... bonita, assim. Exato, assim, então, esses dias eu vi, só pra concluir, uma frase muito legal, que eu vi que uma pessoa falou assim, o que faz você conseguir vender na internet, ou, enfim, ter sucesso, não é a sua beleza, é como você transparece ser. E isso eu acho que é muito interessante. Eu acho que a imagem que a gente passa, e não uma imagem fake, mas eu digo assim, a gente construir essa imagem, você ter o seu autocuidado, eu acho que isso começa, né, nos nossos micro hábitos, no que a gente se alimenta, na nossa vontade de viver, e também nos nossos procedimentos estéticos, porque isso, querendo ou não, ajuda bastante, né, Claro. ao ter o envelhecimento, a ter uma melhora dos pontos positivos da pessoa. Mas eu acho que isso é fundamental, assim, você querer sim passar a sua melhor versão, mas jamais você deixar de viver a sua vida, que é uma grande dádiva por causa disso, e né? você sabe que eu tava até aqui, ó, tô aqui procurando esse meu slide, que eu falo muito isso nas minhas palestras, né? A pessoa se expor, sair da zona de conforto, fazer, se desafiar, para entender que também a gente tem que humanizar as mídias, mas também amando as nossas imperfeições, né? E eu falo, é preciso coragem para ser imperfeito, é abraçar nossas fraquezas e amá-las. É deixar de lado a imagem da pessoa que eu devia ser para amar realmente a pessoa que sou. Então, é você amar com instrumentos de, é claro, que é fundamental, de beleza, como é o que vocês dois trazem, para levar essa autoestima para essa mulher, que é o que eu também faço diariamente, isso todos os dias com as minhas mentoradas e mentorados, de você ter instrumentos que vão te favorecer a sua imagem, vocês cuidam da imagem do offline e eu do digital, mas ela não deixar de fazer porque ela quer ser a fulana. Uma vez eu peguei uma aluna minha, ela virou para mim e falou, Aline, eu quero ser a Silvia Braz. Eu falei, tá bom, eu quero, é uma influenciadora digital bem famosa aqui no Brasil. Sim. Eu quero ser a Silvia Braz, eu quero a bio da Silvia Braz, eu quero o conteúdo que a Silvia Braz faz. Eu fui no médico, no meu cirurgião plástico, porque eu quero o rosto da Silvia Braz. Eu olhei para ela e falei assim, meu amor, você não é a Silvia Braz, você é você. E no momento que você tenta freneticamente ser o que você não é, você para de ser gentil com você. É verdade. E você fica vislumbrando algo que é irreal. E você vai ter exatamente a expectativa do tratamento. Você vai ter uma expectativa de ser algo e vai ter uma frustração, porque você não é. Sem dúvida. Deixa eu só complementar. Eu acho que a insegurança faz parte da condição humana. Quem disser que não é inseguro está a mentir. Uns mais, outros menos, naturalmente. Eu acho que, às vezes, basta uma pequena ajuda. E é aí que o médico pode abrir essa porta no sentido de despoltar esse amor próprio, que é muito importante. Sim, E que toda vital, a gente né? tem que cultivar. Com certeza. E aqui uma pergunta importante que eu queria fazer para vocês. Diferenças que você vê ou não, né? Eu queria a sua leitura do que você vê Brasil nessa área e toda de medicina estética também, né? Da cirurgia plástica, o que você vê. E diferenças e benefícios, o que você está vendo aqui no Brasil que você não vê fora. E você comentou já, o doutor, né? Mas eu queria que vocês trocassem um pouco sobre isso, essas diferenças, ou se não, se já é tudo uma coisa só. Então, eu acho assim que a principal diferença que eu ainda percebo muito é a parte corporal. Quando a gente olha a paciente Brasil e a paciente Europa. Eu acho que aqui no Brasil, até pelo clima, pelo biotipo que a brasileira tem, as brasileiras elas têm muito mais essa preocupação com o cuidado corporal, desde mais jovens, assim, acho que vem desde a questão do treino, vem desde a questão de dieta, eu acho que isso é mais forte aqui.
e a da aceitação, assim, eu tenho algumas percepções, assim, que a Europa ainda não, alguns lugares, assim, não aceitam tão bem essa coisa de, vou fazer uma lipoaspiração para tratar minha flacidez. Sabe, assim, eu acho que o rosto, ele já é muito mais aceito do que o corpo. Mas eu acho que isso tem mudado bastante. O que eu tenho percebido, assim, nos últimos anos, principalmente há alguns anos atrás, sei lá, 10, 12 anos atrás, a gente não via muito nas praias europeias mulheres com prótese de mama. É verdade. Era muito raro você ter prótese de mama. Muito verdade. Muito raro. E hoje em dia, você vai para as praias, as mulheres elas aderiram à prótese de mama. Né? Você também faz bastante bumbum, né? Então, assim, o bumbum, que era uma coisa quase que exclusiva latina. Bumbum brasileiro. Sim. Bumbum brasileiro. Os protocolos, não é? Bumbum Brasil. Mas a medicina estética tem evoluído cada vez mais e a mentalidade acompanhou essa evolução, inevitavelmente. A mentalidade dos pacientes e na aceitação dos tratamentos. Portanto, eu acho que hoje em dia... óbvio que se calhar a Europa, como eu já disse, talvez um pouquinho conservadora em relação à América do Sul nesse aspecto, mas temos vindo a evoluir. Eu acho que hoje em dia já é perfeitamente normal uma mulher com 30, 40, seja que idade for, assumir perante si que quer investir ou numa cirurgia, seja uma abdominoplastia, seja num preenchimento de glúteos. Isso tudo, como eu disse, faz parte da saúde. E a saúde é bem-estar físico, mental e social. Eu não sei se você acha que concorda com isso, mas eu acho também que aqui no Brasil a gente tem uma acessibilidade, né? É muito mais acessível fazer cirurgia plástica, por exemplo, do que na Europa. Então, eu acho que as pacientes acabam tendo aqui uma facilidade muito maior de aderir à cirurgia plástica. Isso já é mais cultural. E eu acho que na Europa isso ainda, em algumas, principalmente em alguns países e tal, a cirurgia plástica ela acaba sendo de um custo mais elevado para o paciente quando a gente for comparar Brasil e Portugal, assim. De certa forma, porque lá está, como no Brasil temos uma grande quantidade de procura e de oferta, naturalmente que também acabamos por ter vários estratos, digamos assim, e pronto, e a procura acompanha e acaba por contrastar um bocadinho, se calhar com Portugal, em que não temos uma quantidade tão grande e pronto, inevitavelmente se calhar pode-se associar a determinados nichos. Mas é uma coisa que eu acho que tem vindo cada vez mais a diluir-se. Isso é verdade, mas eu vejo que o Brasil ainda é uma grande referência no que se fala em cirurgia plástica, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode estar... Eu fico bem feliz, assim, de escutar isso quando a gente vai a congressos e tudo, porque o Brasil, ele realmente é uma grande referência em cirurgia plástica. Então, hoje em dia, a gente ensina muito cirurgia plástica para o mundo, com técnicas que foram criadas aqui, com técnicas que foram melhoradas aqui, e isso eu acho muito legal, a gente que é brasileiro, assim, de saber que uma especialidade nossa tá servindo de modelo para o mundo. E, ao mesmo tempo, a gente poder ter essa aproximação, por exemplo, com a medicina estética, com os produtos uma vez a gente demorava para chegar às coisas. E hoje em dia, a gente vai no mesmo congresso, assim, a gente fala sempre, o que você tá usando em tal coisa? Eu tô usando isso, tá usando isso? Tô usando. E aí a gente tem esses mesmos E um exemplo dessa protocolos. Unificação que acabaste de dizer entre a dermatologia, a cirurgia plástica e a medicina estética é precisamente o congresso, que aliás a Aline vai palestrar. Aliás, que é o olha aí, Portugal, em dezembro estarei aí na primeira palestra da internacional. Sociedade Portuguesa de Medicina Estética, em que estão presentes médicos de todo o mundo, quer de cirurgia plástica, quer de dermatologia, quer da medicina estética. Sim, vai ser sobre marketing médico, a gente vai se encontrar lá, hein, gente? Vai ser muito bom. Em dezembro. 6, né? 7 e 8 de dezembro, congresso da SPME. Vai ser maravilhoso. E olha, gente, o papo tá muito bom, né? Tá voando, né? Mas voou mesmo. Tá só eu queria rápido. falar uma coisa, assim, não sei se vocês sabem, meu querido telespectador que está ali do outro lado da câmera, eu quase engasguei e morri, mas a sorte é que tinham 2 médicos aqui para me salvar. Eu tenho um momento like. E esse momento like é o momento em que eu falo o que meu entrevistado, o que minha entrevistada... O que você dá like na sua vida, doutor Miguel Morgado? Assim, ao nível pessoal, é Ao isso, que né? você quiser. Então, eu acho que um propósito que me move, assim, quase como uma filosofia de vida, é eu estar rodeado de pessoas felizes e positivas. E acho que isso é meio caminho andado também para você estar feliz.
Nossa, é verdade, porque, gente, não tem nada pior do que aquela pessoa que se fala, como você tá? Mais ou menos. Temos bons dias, maus contagiante. dias, mas o humor e um Até na própria sorriso consulta, sim. é contagiante. Um bom humor e um bom sorriso, não é Sem dúvida, verdade? sem dúvida. E a doutora Alessandra, doutora, o que que você dá like na sua vida? Também, do ponto de vista pessoal, assim, eu dou like a tudo que me faz bem. Então, acho que família, amigos, viagens. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que a vida é uma dádiva incrível, né? E é um privilégio poder vivê-la. Então, eu acho que a gente tem que viver a vida valorizando muito ela, vivendo a cada momento e sabendo que cada dia é especial. E eu acho que isso faz toda a diferença em como a gente enxerga cada momento e como a gente vai levar a cada momento se tornando ele especial. Então, eu acho que é isso, encher de felicidade a sua vida, né, com pessoas que te deixam feliz, que te deixam bem, e você poder fazer isso pelas outras pessoas também. Maravilhosa! também. Adorei, adorei. Queria que você terminasse, doutor Miguel, deixando uma mensagem importante, tanto para o público brasileiro, quanto para o público português, para suas pacientes queridas. Deixa aí uma mensagem importante ali naquela câmerinha ali. Olha, gostava de dizer que, sem dúvida, cada vez mais é possível envelhecer com autoestima e é fundamental nós termos essa consciencialização do autocuidado. E é para isso também que eu convido os meus pacientes a virem à consulta para conversarmos um pouquinho sobre isso e explicar esse equilíbrio entre transformar e, ao mesmo tempo, naturalizar o rosto. Perfeito. Doutora Alessandra, deixa uma mensagem aí para o nosso público. Bom, então, obrigada pela honra de participar. E eu acho que hoje o que eu gosto de dizer sempre para as minhas pacientes é... nós, na verdade, como cirurgiões plásticos, como medicina estética, como dermatologia, como médicos que cuidam da beleza, eu acho que isso é um instrumento que a gente tem para na verdade, melhorar a autoestima dessas pacientes. Então, assim, eu acho que tudo faz parte de uma jornada. A cirurgia plástica, ela é parte de uma jornada, muitas vezes, de recuperação, de autoestima, né, de recuperação do próprio eu da paciente. Então, assim, eu sempre falo para elas, tragam tudo que estiver incomodando vocês. Eu sempre tenho fama de ser muito sincera com as minhas pacientes, de alinhar as expectativas. E eu acho que quando a gente estabelece que a gente tem um ponto final para chegar e que a gente está juntas nessa jornada, o caminho para ambas é muito satisfatório. E aí eu acho que a gente consegue trazer isso que o Dr. Miguel falou. A gente trazer a naturalidade e, ao mesmo tempo, a transformação. Como é que a gente equilibra essas duas coisas? Eu acho que essa é a grande chave quando a gente fala de beleza em 2024. É a gente botar numa balança esses dois pontos. Maravilhoso, gente. Eu queria agradecer imensamente e fazer um convite para você seguir nas mídias sociais a minha conta, Aline Bach, @AlineBach. Portugal, estou chegando em breve, em dezembro, vou estar aí na minha primeira palestra internacional para falar um pouquinho mais sobre marketing médico, nesse congresso que vai ser incrível em Cascais, com a Sociedade Portuguesa de Medicina Estética. Queria convidar você também para seguir o Dr. Miguel Morgado, @dr.miguelmorgado, e a querida doutora Alessandra Martinelli, @doutora.alessandra.martinelli, com 2 L's. Então é isso. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Pod da Bach. Hoje a visita foi internacional e que você continue comigo acompanhando os próximos programas, os próximos capítulos aí do Pod da Bach. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.